Olá, pessoal. Me chamo professor Egon Celestino, sou professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Sergipe e venho até aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre a auditoria contábil, auditoria independente. Inicialmente, me apresento também como, além de professor, auditor independente, né, com registro na Comissão de Valores Mobiliários e junto ao Cadastro Nacional de Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade. Hoje a gente vai tratar, nesse vídeo, um pouco sobre a auditoria contábil, né? Como ela surgiu, né? Depois a gente vai tratar sobre os órgãos que controlam a auditoria, né? No Brasil e no mundo. Depois a gente vai tratar logo na seguinte forma, a questão do que leva uma empresa a ter uma auditoria contábil, uma auditoria independente, a questão do mercado. Na sequência, a gente vai tratar os tipos de auditoria. Então, quais são os tipos de auditoria que nós podemos fazer hoje, que existem no mercado. E os dois últimos pontos que vai ser abordado nesse vídeo vai tratar sobre a auditoria independente, as credenciais que precisam se ter para poder fazer o trabalho da auditoria independente. E, por fim, a gente vai tratar as companhias que utilizam o trabalho da auditoria e como devem empregar cada tipo de auditoria. Então vamos iniciar pelo primeiro tópico do nosso vídeo. A gente vai tratar um pouco da história da auditoria. A estrutura histórica da auditoria remonta ao século XIV na Inglaterra. Então a auditoria surge lá e ela foi inicialmente voltada para a área pública, né, em que ela visava fazer exames periódicos e sistemáticos nas contas públicas do governo inglês. Logo na sequência, a auditoria ela foi tida dentro da ciência contábil como a pioneira. Então, a ciência contábil é a pioneira no aspecto do trabalho de auditoria. Logo depois, a gente tem outros tipos de auditoria que são provenientes da primeira auditoria, que é a auditoria contábil, enfim, dentro da ciência contábil. Então, eu posso citar como exemplo a auditoria ambiental, auditoria de sistema de gestão da qualidade e outros tipos de auditoria. No Brasil, a auditoria contábil, né, independente, ela veio criar uma grande relevância já após a Segunda Guerra Mundial, em que as multinacionais entram no país, no nosso país, no Brasil, e aí as empresas de auditoria elas começam a vir para o país também. Nesse contexto, é importante frisar que a auditoria independente ela tem como grande premissa e ponto de expansão no nosso país, quando as empresas deixam de ser empresas familiares e passam a ser empresas de capital, de mercado, em que elas começam a buscar investidor. Então, se você tem investidor aportando recurso numa empresa que ele não faz parte da gestão da empresa, a auditoria ela começa a ser importante para tornar mais simétrico esse processo informacional. Então, dá respaldo, garantia de que o que está acontecendo dentro da empresa é algo lícito, é algo adequado e que a gestão do teu recurso investido está sendo bem realizada. Então, a auditoria tem esse papel. E aí, para terminar a questão contextual, né, histórica, a gente remonta à Lei 6.404, né, a Lei das Sociedades Anônimas, que a gente estuda bastante no nosso curso. E essa lei, ela, lá no seu artigo 177, ele vai falar o quê? No parágrafo 3º, que a auditoria ela é importante, né? Ela é relevante para as companhias, principalmente de capital aberto, e é obrigatório que as demonstrações contábeis dessas companhias sejam auditadas antes de ser divulgadas para o mercado. Mas qual é a importância que essa informação seja auditada? A importância principal, cabe ressaltar, que é exatamente que o investidor que compre uma ação dessa empresa, ele tem a garantia de que a operação que lá está sendo realizada, ela está sendo feita de forma adequada e que o recurso por ele aplicado na empresa, de fato, tem a finalidade da aplicação do recurso na empresa, que não foi desvirtuado, que não foi lesado o investidor, e é uma prática protecionista de mercado. Então, lá em 76, né, a Lei das SAs cria lá no parágrafo 3º, artigo 177, esse mecanismo. É importante se frisar ainda que a auditoria ela tem esse papel, né, dentro do mundo corporativo, nas finanças, a gente discute muito isso, de reduzir esse processo de assimetria informacional. E o que é assimetria informacional? A assimetria informacional é exatamente quando as pessoas que estão dentro da empresa sabem mais informações sobre ela do que quem está fora da empresa. Então a auditoria visa tornar as variáveis de risco, de controle,
enfim, todos os aspectos da gestão, né, o mais simétrico possível. Que todo mundo que esteja fora da empresa saiba tanto quanto quem está dentro. Isso é o papel da auditoria, tornar a informação que toma-se decisão de investimento, de financiamento, seja uma decisão adequada a partir de um demonstrativo contábil adequado. Então, o papel do contador não é tão somente elaborar, mas também do auditor contábil validar essa informação das demonstrações e da gestão como um todo. O segundo ponto do nosso vídeo, pessoal, a gente vai tratar sobre os órgãos, né, que relacionam-se com o trabalho da auditoria no Brasil e no mundo. No Brasil, nós temos o Conselho Federal de Contabilidade, né, junto com os sistemas dos conselhos regionais em cada estado, que também trabalha na regulação, no papel de avaliação do auditor contábil, seja ele pessoa física ou jurídica, seja uma firma de autoria ou pessoa física. Outro órgão que tem papel fundamental é uma autarquia federal, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que tem papel fundamental de regular o mercado de ações, mercado de capitais, mercado imobiliário do Brasil e também regula os auditores independentes. Então, para ser auditor, você precisa ter a credencial da CVM e é um órgão que vai te avaliar, que vai te fiscalizar e você precisa prestar contas do teu trabalho, né, e da tua técnica, né, quanto auditor contábil. Outro órgão é o Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, o IBRACON, né, que é uma associação em que os auditores independentes congregam para que lá eles auxiliem tecnicamente com normas, portarias, enfim, circulares, o mercado da auditoria no Brasil. Outro órgão é o Audibra. O Audibra já é um órgão que é a Associação dos Auditores Internos, então se associa a ele o pessoal que trabalha com a auditoria interna. E tem o IASB, né, que é o órgão internacional que normatiza a auditoria no mundo e que o Brasil adota essas normas aqui no nosso mercado brasileiro. Então o IASB também é um órgão internacional, mas que a gente utiliza, o Conselho Federal pega as normas do IASB, converge para o Brasil e a grande maioria delas estão lá dentro das normas brasileiras de contabilidade, técnicas de auditoria. O terceiro ponto do nosso vídeo é o que leva uma empresa a contratar uma auditoria independente. Então, o que leva uma empresa a contratar uma auditoria independente? É importante frisar, pessoal, que o trabalho da auditoria ele é primordial para dar também uma estrutura de controle interno para a empresa. O auditor ele valida o controle interno e ele recomenda melhorias para o controle interno. Então, geralmente as empresas elas contratam uma auditoria para melhorar o aspecto de controle interno. E o que é o controle interno? É você ter uma base, uma sistematização, uma estrutura organizacional que controle todas as suas informações de forma a subsidiar também a mensuração contábil, né? Então, a contabilidade por si só é um sistema de informação, mas não é o controle interno único da empresa. A empresa precisa ter base de dados, precisa ter uma estrutura de relatórios, de informações, de segregação de função, financeiro, administrativo, RH, departamento pessoal, e todos esses setores precisam ter uma estrutura sistemática de controle interno. Então, o auditor também melhora e respalda esse controle interno. Outro papel importante da auditoria é proteger os investidores. Então, geralmente, uma empresa, seja ela de capital aberto ou fechada, quando ela vai buscar investidor, o investidor só se sente confortável de alocar recursos na empresa quando se tem auditoria, para validar as informações. Outro ponto também que existe contratação de auditoria é nas operações de combinação de negócios, né, o CPC 15. O que são combinação de negócios? São operações de compra, aquisição, incorporação, fusão, cisão de empresas. Então, nessas operações também existe o papel primordial do auditor. E é importante que numa operação de negociação de companhias precisa ter um auditor para avaliar o preço da empresa, quanto vale a empresa, que a gente tem um trabalho específico lá de avaliação, que é a valuation, né, que está dentro também da questão financeira, e o auditor também faz isso aí. Outro ponto importante também é a validação do risco que a empresa carrega, que são seus passivos, né, por meio de um trabalho técnico de due diligence. E aí a gente também tem a figura do accountability, né, da prestação de contas, que o auditor também busca melhorar, ajuda, subsidia melhor isso aí. Também tem um processo de consolidação das demonstrações contábeis, que o auditor também auxilia, também torna um processo mais qualitativo. E além disso, eu também posso ter um aspecto legal. Empresas que estão listadas na Bolsa CVM, né, como a gente já falou, a lei das SAs obriga que se faça auditoria. E também empresas que sejam do sistema financeiro, por exemplo, reguladas pelo Banco Central também são obrigadas e por aí vai. E também tem algumas empresas que os fornecedores podem obrigá-las a fazer também auditoria para que ele forneça matéria-prima e financie sua operação. Como também os bancos às vezes exigem
em processo de operação de crédito, a auditoria da empresa para que tenha certeza, ciência de que essa empresa tem capacidade de honrar com suas obrigações junto à instituição financeira. Então, o banco, ao financiar ou emprestar recursos, também exige auditoria. Também é um ponto importante. Dito o terceiro ponto do nosso vídeo, a gente vai entrar no quarto, né? Os tipos de auditoria. Então, a auditoria ela pode ser realizada dentro da auditoria contábil. A gente tem, na verdade, aí, 3 tipos de auditoria. Auditoria de revisão, auditoria de informação histórica e informação não histórica. Quando a gente fala auditoria de informação histórica, a mais importante dessas auditorias é a auditoria de asseguração. O que é a palavra asseguração? Vem do latim assurense, é dar confiança, dar confiabilidade, estrutura de confiança das demonstrações contábeis. Então, essa informação histórica geralmente são auditorias para fins contábeis. E as informações não históricas geralmente são auditorias que a gente chama de auditoria de serviços correlatos, ou auditorias que a gente chama de auditorias previamente acordadas, procedimentos previamente acordados. Geralmente é utilizado em condomínios, então estruturas que não são contábeis, mas que você pode fazer uma validação. Auditoria de folha de pagamento, enfim, então você tem um procedimento previamente acordado e aí você aplica normas específicas. Mas ambas fazem parte da auditoria independente contábil. E aí a gente tem também a auditoria interna, né? O que é a auditoria interna? A auditoria interna é aquela auditoria em que o auditor vai estar dentro da organização, validando também os controles, a avaliação dos riscos, enfim, a estrutura organizacional, mas ele não é interno, ele não é externo, desculpa, ele não é independente, ele é interno, ele está dentro da companhia. E ainda tem a auditoria governamental. Então, esses tipos de auditoria, elas existem, claro, e aí a gente tem que ver cada um, quando aplicar, como aplicar, e estudar, claro, elas, né, de forma mais pujante, né, robusta. Aqui a gente está colocando só apenas os tipos para que vocês compreendam a diferença deles. Além desses tipos de auditoria, né, dentro da, aí a gente vai entrar especificamente na auditoria independente, existe, para fazer auditoria contábil no Brasil, na auditoria independente, auditoria externa, eu preciso ter, primeiro, uma credencial de contador, né, junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Preciso ainda me dispor a fazer a prova para ingressar no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, no CNAE. Esse cadastro ele me possibilita fazer ainda mais 3 provas, né, uma prova para cada registro, junto à CVM, ao Banco Central e à SUSEP. Aí vocês me perguntam, mas professor Egon, quando eu devo fazer cada prova, né? Então, primeiro você tem que ter o CRC ativo, né, dentro do exame de suficiência. Depois você tem o cadastro, né, no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, no CNAE. Posteriormente a isso, você pode fazer o cadastro na prova da CVM. A prova da CVM é importante porque você só consegue fazer auditoria no Brasil se você tiver cadastro na Comissão de Valores Mobiliários. Posteriormente, se você for fazer auditoria em instituições financeiras, você precisa ter a credencial do Banco Central do Brasil. Então, só audita instituições financeiras se você tiver a credencial do Banco Central. E se você for auditar, por exemplo, seguradoras, o ramo de previdência, né, a previdência complementar, empresas desse segmento, você precisa ter também a credencial da SUSEP. Então, essas 3 provas específicas. Professor, e se eu não for auditar nenhuma dessas companhias, eu poderia fazer apenas qual dessas credenciais me possibilita ser auditor de fato? A CVM e o CNAE, tá? Esses possibilitam ser auditores de fato e de direito. E especificamente, se você for para o mercado financeiro, né, instituição de crédito, você vai ter que ter Banco Central. E se for para a parte de previdência, né, seguros e previdência complementar, você vai ter que ter a SUSEP. Isso são as credenciais para você se habilitar como profissional da auditoria no mercado. Professor, e quais são as companhias, né? E a gente chega no nosso último tópico do nosso vídeo, né, sobre auditoria e perspectivas de mercado. E quais são as companhias que fazem auditoria ou que podem ter o emprego da auditoria? Então, a gente tem empresas do direito público e do direito privado que fazem uso da auditoria. No direito privado, então, a gente tem qualquer companhia, né, seja ela capital aberto ou fechado, empresa limitada, enfim, qualquer estrutura organizacional, qualquer empresa, ela pode se utilizar de auditoria, conforme a gente já havia falado. E eu também tenho as entidades sem fins lucrativos que utilizam muitas vezes de auditoria. Então, ONGs, cooperativas, associações, muitas delas, para prestação de contas, elas fazem auditoria. E é importante. Condomínios, todos, em grande maioria das vezes, seja em conflito ou não, eles fazem auditoria para melhor respaldar a sua prestação de contas.
E ainda eu tenho empresas do direito público que também utilizam do papel da auditoria. Então, destaco aqui as empresas públicas, né, que elas são 100% capital público, e as sociedades de economia mista, que também usam da auditoria. Então, se a gente for analisar, tanto no aspecto estadual, quanto da União, quanto dos municípios, empresas públicas e economias mistas, sociedade de economia mista, também utilizam da auditoria. Além disso, claro, os outros tipos de auditoria que eu já tinha falado para vocês, que também utilizam na área pública e na área privada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí mais sobre auditoria, tá? Fico aqui o meu agradecimento por terem me assistido e deixo aqui meu convite para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, né? Sigam nas nossas redes sociais, @EgonCelestino, e no nosso canal, @Governança Contábil. Um abraço a todos e nunca se esqueçam que é importante que a gente sempre busque conhecimento, estude e se mostre profissionais preparados para o mercado, tá? Levem isso com vocês, tá? O estudo é contínuo, nós como profissionais liberais somos sedentos, né, de conhecimento para ofertar aos nossos clientes. Então, fica aqui nosso muito obrigado e fiquem à vontade para compartilhar, enfim, nosso vídeo e nos sigam nas redes sociais para que a gente troque ideias e, enfim, e a gente possa compartilhar ainda mais conhecimento. Um abraço a todos e até breve.